Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo semanal, ao nosso estudo da lição, e tem sido uma experiência maravilhosa. Semana a sexta semana, nós temos estudado aí sobre a importância do sacrifício dentro do contexto da palavra profética. Isso tem sido maravilhoso compreender e entender cada vez mais sobre esse assunto tão importante para mim e para você dentro do âmbito da nossa salvação. Antes de nós conhecermos qual será o tema de hoje, eu quero convidar você a, junto a mim, a buscarmos a presença de Deus por meio de uma oração. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer uma prece ao nosso Deus. Senhor Deus, que estás nos céus, agradecemos porque, mais uma vez, o teu infinito amor nos contagiou e nos fez comparecer a esse momento para nós podermos estudar, podermos nos aprofundar nesse assunto tão importante em que estamos abordando sobre a questão do sacrifício. Que nós possamos a cada dia mais refletir mais e mais na morte, na entrega do teu Filho amado Jesus Cristo, para que por meio dessa reflexão a gente se constranja a ponto de querer ser novas criaturas, filhos melhores, cristãos melhores. Ah, Deus, perdoa os nossos pecados, porque nós somos pecadores. Fica conosco, traz a tua paz, é isso que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, tema de quinta-feira é: por que criaste todas as coisas? Eu separei aqui alguns pontos, né? Tem aqui dois contextos, a qual nós vamos ler e comparar um com o outro. O primeiro ponto diz o seguinte: em poucas ocasiões, profetas foram levados tão perto de Deus em visão para que vissem seu trono. A gente tem um exemplo, por exemplo, do profeta Ezequiel, que foi levado à sala do trono. Temos o exemplo do profeta Isaías e temos também o exemplo do profeta João. Esses três profetas, como exemplo, eles testemunharam, eles viram em visão a sala do trono, a sala do templo celestial, né? E essas visões, elas trazem à tona algumas verdades importantíssimas. Inclusive, nós vamos ler aqui dois contextos, um do livro de Isaías e outro do livro de Apocalipse. E a gente vai notar algumas semelhanças, né, que aconteceram em ambas as visões. Vamos ler a primeira. Isaías capítulo 6, verso do 1 ao 5, diz assim, ó: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com duas cobriam o rosto, e com duas cobriam os pés, e com duas voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Nos meus olhos, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Esse é o contexto de Isaías, né, em que ele foi levado em visão para a sala do trono e ele testemunhou todo essa situação, né, esse contexto. Agora vamos para o contexto de Apocalipse. Apocalipse 4, versos 7 ao 11. Veja o que foi que João viu em visão. Diz assim, ó: o primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como o de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas, e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graça àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciões se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre.
Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Você consegue notar algumas semelhanças entre essas duas visões? O que se repete? Vamos ver? Olha só o que diz esse ponto. A primeira coisa que ocorreu é que os seres celestiais destacam a santidade de Deus. Isso é um ponto bastante importante, né? Santo, santo, santo. 3 vezes. Isso também traz à tona uma verdade que, embora não apareça de forma explícita na Bíblia, mas é uma verdade que nós temos sim o fundamento e a base bem sólida e concreta com relação à Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. 3 seres, 3 pessoas com personalidades distintas, com funções distintas, e que ambas se tornam, e que ambas não, e que as 3 se tornam Deus, né? Isso é muito importante. Os 3 são iguais. Não é porque Jesus recebe o título de Filho de Deus que ele é inferior a Deus Pai. E que o Espírito, por ter um nome Espírito de forma ocidentalizada, Espírito traz uma ideia vamos dizer assim, algo, sei lá, que não é sólido, né, que não é tangível, e passa a ser inferiorizado. Também não. O Espírito é uma pessoa, assim como Deus Pai o é, assim como o Deus Filho é. Tá certo? O terceiro ponto que eu destaquei assim diz o seguinte: em seguida, vemos a reação dos profetas. Interessante é a forma como Isaías reagiu e como João reagiu. O caso de João não está relatado aqui dentro do contexto a qual nós lemos, mas no capítulo seguinte, capítulo 5, que é a continuidade dessa visão, ali é apresentado a reação de João. Enquanto Isaías reconheceu a sua pecaminosidade, né, reconheceu que ele era uma pessoa de lábios impuros e que habitava em meio de pessoas de lábios impuros, né, João, ele chorou na presença ali do trono, porque dentro do contexto apresentado ali da sala do trono, não havia ninguém digno que pudesse abrir o livro, né? E João ficou desesperado, ficou triste por essa situação. Até que o cordeiro é apontado e ali é informado que somente ele é digno de abrir o cordeiro. E ali a situação de João, a reação dele muda completamente, porque agora existe a pessoa que de fato é digna de abrir o livro selado. E o próximo ponto que eu destaquei é o seguinte, ó. Quando vemos a dignidade de Deus, compreendemos a situação humana. Somos totalmente indignos e precisamos de Cristo como nosso Redentor. Veja que o terceiro ponto, que existe semelhança entre as duas visões, é com relação à exaltação que é feita à pessoa de Deus que está sentado no trono. Ele é digno. Embora Satanás tente dizer o contrário, Deus é digno de toda honra, toda glória. Por que ele é digno? Porque ele fez todas as coisas, porque ele nos remiu, porque ele é o Criador de tudo. O próximo ponto que eu destaco diz o seguinte: ó, Satanás acusa Deus de ser arbitrário, egoísta e severo. No entanto, um breve momento na sala do trono de Deus expõe as mentiras do inimigo. Enquanto Satanás tenta diminuir, tenta desvirtuar o nome de Deus, ali nós vemos nessas duas visões seres celestiais glorificando, reconhecendo e, de certo modo, verbalizando a santidade, né, a verdade de que de fato Deus é digno de toda a honra e toda a glória e merece sim a minha e a sua adoração. Assim como, por exemplo, os 24 anciões adoram, reconhecem, tiram suas coroas, lançam diante do trono e dizem: olha, de fato Deus é santo, santo, santo. De fato Deus é digno de toda a honra e toda a glória, porque Ele nos criou, porque Ele mantém todas as coisas, porque Ele está no controle de tudo, porque Ele não nos abandonou. Deus é maravilhoso. Deus merece de fato toda a honra e toda a glória. Embora Satanás tente trazer à tona, né, inverdades, mentiras, né, a gente deve, juntamente com esses
anjos especiais, que foram mencionados no contexto de Isaías como serafins, e no contexto de João como querubins, né? Juntamente com os outros seres celestiais, nós devemos nos unir a eles e de fato reconhecer em nossa existência que o Senhor dos Exércitos, nosso Deus, ele é digno de toda honra e toda glória. E por último, a cruz nos revela duas verdades. Olha só quais são essas duas verdades. A primeira, Deus nos ama a ponto de se sacrificar por nós. A segunda, a cruz deve nos mostrar que somos realmente pecadores e caídos, de tal maneira que somente por meio da cruz poderíamos ser salvos. Bom, essas duas visões, elas trazem à tona isso. E isso é muito importante. Primeiro ponto, Deus nos ama. Essa é uma verdade que ninguém pode, vamos dizer assim, desvirtuar, pode retirar, pode abafar. Deus nos ama. Qual é a prova disso? É só olhar para a cruz, o que foi que Jesus fez por cada um de nós. Segundo ponto, somente por meio da cruz nós temos acesso à sala do trono. Jesus, ele é a ponte que nos conecta a Deus. Jesus é a porta de acesso a Deus. É por essa razão que toda vez que a gente ora, a gente encerra pedindo em nome de Jesus. Existe um texto muito emblemático que diz: tudo quanto pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. É Jesus que nos aproxima de Deus. É Jesus que restitui o nosso relacionamento com Deus. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado. Hoje tratando sobre o tema Por que criaste todas as coisas? Porque Deus é amor e porque Deus, ele é um Deus relacional. Ele quer conviver eternamente comigo e com você. O que é preciso? Que a gente entenda, né, compreenda quais são os seus planos e viva em conformidade com o seu querer, para tornar não apenas a realidade tão almejada do Pai, como também a realidade necessária para mim e para você, que é viver com o nosso Deus por toda a eternidade. Tá certo? Papai do céu te abençoe, te proteja de todo mal. Eu quero te ver aqui para a honra e glória de Deus no próximo encontro, no próximo estudo guiado, que será um encerramento de mais uma semana. Até a próxima e tchau, tchau.